Agora vamos falar do Grupo Desportivo de Lavre. Temos connosco o treinador Rafael Carvalho, também Miguel Oliveira, presidente do Departamento Desportivo da Casa do Povo de Lavre, que alberga este Grupo Desportivo de Lavre. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo até à bancada desportiva, à Rádio Nova Antena. Começo pelo treinador Rafael Carvalho, um rapaz novo, que vem de Coruche até Terras de Lavre. A viagem também não é muito grande e até o caminho faz-se bem. Como é que foi viver esta experiência no Lavre, nesta época desportiva, na divisão de elite, uma divisão de elite em que tem ali 5, 6 equipas de topo que marcaram alguma diferença em relação às outras, e a luta pela manutenção. O Grupo Desportivo de Lavre ficou em 10º lugar, com 20 pontos, 4 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 28 golos marcados, 62 golos sofridos. Em termos de números, são números que certamente o treinador gostaria que fossem diferentes, mas como que se costuma dizer, o objetivo principal foi alcançado, que foi a manutenção na divisão de elite, no patamar mais alto do distrital de Évora. Antes de mais, boa tarde e um agradecimento à Rádio Nova Antena pelo convite. Eu venho de Coruche em termos da última experiência profissional, porque venho de Canha. Todos os dias venho de Canha, onde é a minha área de residência, é Canha. Em relação a esta época desportiva, alcançámos o objetivo, independentemente dos números. O objetivo foi sempre a manutenção. Entre nós, equipa técnica e jogadores, eram os 20 pontos. Por acaso conseguimos alcançar essa marca, embora quiséssemos que tivesse sido mais cedo. Não estávamos à espera, independentemente de tudo, de todas as dificuldades que passámos. Esperávamos ter alcançado os 20 pontos mais cedo. Foi na última jornada, mas conseguimos sempre, jogando com as equipas que estão no Nacional de Séniores, com o Reguengos e com o Juventude, conseguimos sempre jogar na classificação, estar sempre acima da linha que separava as equipas que desciam e que se mantinham. Nunca tivemos abaixo da linha d'água. Isso foi sempre muito importante para nós, porque como grupo, cada jogo que passava, nós estávamos sempre dentro do nosso objetivo. Ou seja, nunca tivemos em zona de despromoção, mesmo quando já sabíamos que iam descer 2 equipas e que era provável descer uma terceira, nunca tivemos nessa zona, e isso sempre foi confortante para nós. Em relação aos números, claro que são números que, em termos de diferença de golos, fomos das piores do campeonato, o que não traduz realmente aquilo que se passou. Nós tivemos, conforme empatámos aqui em casa do União, 0-0, também fomos a Viana e perdíamos 7. Eram jogos, de um momento para o outro, a equipa rapidamente sofria 2, 3 golos. Tão depressa podíamos fazer um jogo na perfeição ao nível defensivo, como de repente sofríamos 2, 3 golos quase sem explicação. E é mais por aí que se reflete esse grande número de golos sofridos. Contudo, os resultados, que são o que realmente mais interessa, foram conseguidos, foram obtidos, tendo em conta principalmente todas as dificuldades que passámos. Sei que todas as equipas falam disto, todas as equipas, mesmo as grandes equipas aqui do distrito, e falam neste pormenor de dificuldades que enfrentaram ao longo da época, mas nós temos plena noção das nossas, porque nós tivemos 21 jogadores inscritos para uma época desportiva, 21 jogadores, o que é muito escasso, é um plantel muito reduzido. Acabámos a época com 6 lesões, e lesões, nenhuma delas muscular, ou seja, lesões que obrigaram sempre a operações, lesões que nomeadamente devido a impactos
impactos. Ou seja, lesões que levam muito tempo de recuperação. Isto aconteceu ao longo da época, coincidiram também 2 castigos, um de 4 jogos, outro de 5, e passámos a ter jogos com 12, 13 jogadores, e isso de facto é muito reduzido. Se tivermos em conta o número total do plantel, dos jogadores de plantel, comparando se calhar com outras equipas, mesmo assim conseguimos ter muitos jogadores a terminar a época. E isso acho que foi a base para este campeonato. Nós fizemos muitos treinos com 7, 8, 9, 10 jogadores, principalmente nesta segunda metade da época, mas era sempre aquele núcleo, que estava presente, e se calhar foi isso foi mesmo isso que nos permitiu chegar à última jornada, depender só de nós próprios. Os primeiros 2, 3 meses do campeonato foram totalmente diferentes, foram 2, 3 meses completamente positivos. Treinávamos com muita gente, com 18, 19, 20 jogadores, muita gente, tendo em conta a nossa realidade, como é óbvio. E nós, por muito desmoralizador que fosse chegar a um treino e ter pouquíssimos jogadores, ter a própria equipa técnica que fazer de jogadores para fazer números, nós nunca desistimos, nunca chegámos a Lavre e vimos que éramos poucos e voltámos para trás. Não, éramos poucos, mas eram estes jogadores que tinham que ir jogar no domingo. Portanto, não fazia sentido voltarmos para trás. Certo, faltava mais de metade da equipa. Então, e aqueles que ali estavam não mereciam. E depois, no final, foram esses que foram recompensados e que recompensaram também a nossa equipa. O que é certo, e olhando de uma forma fria para os números, é que nos jogos em que era importante não falhar, não falharam. Com os adversários diretos, falamos do Borbense, Perulivense, do Portel, inclusivamente com os Corlense, em que empataram, não vacilaram e, portanto, naquilo que era o mais fundamental, o Lavre marcou presença de forma positiva neste campeonato, em que, inclusivamente, há uma equipa que ficou em terceiro lugar, que é o Grupo Oriente Sport, um dos históricos deste campeonato, que não conseguiu vencer o Lavre nesta época. A chave também passa muito por aí, sim. Eu sempre fiz questão de frisar aos jogadores a importância do confronto direto, sabendo que era o principal critério, o primeiro critério de desempate, em caso de empate na classificação final. Sempre fiz questão de frisar isso, e portanto os jogos com Borba, Perolivas e Portel, de facto conseguimos tirar sempre vantagem a essas 3 equipas. Ao Escoral, tal como disse há bocado, em jogos inexplicavelmente conseguíamos sofrer 4, 5, 6 golos de um momento para o outro. Com o Escoral aconteceu precisamente isso, até que começámos a vencer, fizemos uma primeira parte muito boa e em 5 minutos sofremos 3 golos, e o Escoral consegue fazer 6 golos em pouquíssimo tempo. E de facto esse jogo deixou-nos um grande sabor amargo na questão dos jogos do confronto direto, porque esse era um dos jogos que nós também queríamos muito vencer por essa razão. A outra razão, claro, devido à rivalidade que há entre as duas equipas, e nesse aspecto o Escoral ganhou-nos vantagem. Mas realmente nós tínhamos noção que equipas grandes, como o Redondo, Viana, Montemor, Lusitano, iria ser sempre difícil, mas nunca entramos para nenhum jogo derrotados. Nós ao Sporting de Viana, que foi a equipa campeã do nosso campeonato, marcámos 4 golos em 2 jogos. É certo que sofremos mais alguns, mas marcámos 4 golos, ou seja, nós durante muito tempo do segundo jogo tivemos a discutir o resultado. Até ao final do jogo. E quando digo Viana, digo Redondo, principalmente na nossa casa. Na nossa casa apenas os Canaviais e Canaviais Lusitano foram as duas únicas equipas que de facto
tiveram uma grande diferença no resultado em relação a nós, porque todas as outras equipas passaram muitas dificuldades na nossa casa. Também tentámos tirar vantagem disso, aproveitar o campo onde treinamos 3 vezes por semana, aproveitar a nossa casa, os nossos adeptos, aproveitar onde estamos habituados para tentar tirar vantagem disso. E conseguimos, e com as equipas grandes, o nosso objetivo, claro, era sempre vencer, sabendo que a probabilidade era muito reduzida. A de empatar era reduzida, mas era maior. E passava muito por aí, conquistar sempre um pontinho para nós contra essas equipas, sabia sempre quase a 3 pontos. Ficaram a 1 ponto do Calipelense e Escorelense, a 4 pontos do 7º lugar, portanto também não ficaram muito longe daqueles lugares imediatamente acima. Exatamente, nós até mesmo houve uma fase nesta época que nós ainda acreditávamos ser possível ficar num lugar seguro da classificação. Não foi possível, mas sou sincero e acreditámos que fosse. Depois, claro, as dificuldades que tivemos são sempre inesperadas e dificultou-nos. Mas acho que também representa muito daquilo que foi o final do nosso campeonato ao longo da época. Embora tenhamos números de golos um pouco negativos, mas a classificação e a pontuação final espelha que até fizemos um campeonato, acabou por ser tranquilo. Tal como disse há pouco, nós nunca tivemos abaixo da linha d'água. Ou seja, acabamos por estar sempre dependentes de nós, sempre até ao final. E o grande objetivo era esse. E chegaram ao final, como disse, a depender de si próprios, num jogo perante um adversário que já estava com o carimbo, o passaporte carimbado para a descida para a divisão de honra. Como é que foi vivida essa última semana, esse jogo com o Borbense? Da minha parte foi o jogo em que me senti mais nervoso. Senti-me mais nervoso porque era uma responsabilidade enorme. Era um jogo que resumia a época. Nós podíamos ter perdido esse jogo que tínhamos mantido nesta divisão, mas o objetivo era vencer, era continuar dependentes de nós próprios. O facto da equipa do Borbense estar já despromovida, no nosso caso, eu entendi sempre que seria mau para nós, porque seria um jogo em que tinham muito pouco ou nada a perder e nesses jogos os jogadores costumam se sentir mais à vontade, mais livres. Acredito que, principalmente pelo aquilo que foi o jogo passado da equipa do Borbense, que dificultou e muito o campeão do nosso campeonato. E nós, claro, que entramos para dentro do campo sabendo que éramos capazes, que tínhamos de ser completamente competentes, mas não íamos dar nada por garantido pelo facto da equipa do Borba estar já despromovida, muito pelo contrário. Agora que fizemos um jogo bastante competente e que sempre acreditámos na nossa qualidade dos nossos jogadores, no trabalho que foi realizado ao longo da época, isso acreditámos, e esse jogo foi o resumo de uma época, e a época iria-se resumir esse jogo. Se nós não ganhássemos, estávamos sujeitos a descer de divisão. Portanto, o grande objetivo da época sempre foi a manutenção, e esse jogo garantia-nos a manutenção, e disse apenas aos jogadores para serem eles próprios e lá está, acabar por fazer um resumo daquilo que foram os treinos, daquilo que foram as nossas vivências, daquilo que foi toda a época desportiva do Lavre, que fosse resumida neste jogo, e acho que acabou por ser, porque ficámos obviamente todos muito satisfeitos com a vitória e pela exibição que fizemos. Iria agora falar com Miguel Oliveira, já regressamos ao Rafael Carvalho. Miguel Oliveira, presidente do Departamento Desportivo do Lavre. Ainda mesmo antes de lhe pedir um balanço deste campeonato, há aqui um momento neste campeonato, um momento feito de enorme tristeza para a nação lavrense, que foi a perda de um jogador emblema deste clube, um defesa central que fica na memória de todos e que, inclusivamente na última estafeta da Liberdade, foi feita uma homenagem marcante ao Rui Fernandes, ao Lambreta, pegando em cada letra do seu nome por cada atleta que participou nesta estafeta e depois lendo-se um texto acerca do Rui Fernandes. Foi também um momento marcante nesta época,
em que se perde um jogador que tem muita presença neste clube, nesta equipa, que envolve duas localidades, Cortiçadas de Lavre e Lavre, e que também, para além disso, depois foi feita uma homenagem ao Rui, com a entrega da camisola à mulher, à filha. Foi também um momento que, de alguma forma, foi marcante nesta época. Ora, em primeiro lugar, boa tarde, Paulo. Desde já agradecer o convite ao Paulo e à bancada desportiva da Rádio Nova Antena, também por nos convidar e por dar voz também a estes clubes, para que possamos também estar aqui e falar um bocadinho do que é o nosso clube. Em relação à pergunta do Rui, ou seja, do Lambreta, é verdade, eu ontem tive a oportunidade de dizer na nossa gala de encerramento que começámos a perder, ou seja, foi a maior derrota do Lavre, foi logo no início este ano. Um companheiro do grupo, um jogador acarinhado por a população, por os adeptos, era um jogador querido. Acho que o Rui, durante toda a época, e sente isso, que nunca foi esquecido por os companheiros principalmente e por a equipa técnica. Portanto, o Rui sempre fez parte deste balneário. Nunca o iremos esquecer, mas também, como ontem houve alguém que disse, temos que olhar para o futuro, esquecer, entre aspas, este momento, acreditar que ele está lá em cima, a olhar por os amigos, que são muitos certamente, porque ele era uma pessoa que muitos amigos tinha, muitos amigos fazia, se calhar também por a sua forma de estar na vida, de estar no futebol, a sua convivência fácil com as pessoas. Foi um atleta que marcou muito o Lavre, que marcou muito as pessoas de Lavres, os adeptos. Nós só lhe teremos a agradecer onde ele está, e de certamente que o Lavre nunca o irá esquecer, e fazemos essa questão. A camisola número 2 será sempre dele, assim como o cartão de sócio do Lavre será sempre dele, porque fez por isso. E como digo, agora é olharmos para a frente, e ele de certeza que está lá em cima como adepto do Lavre. É isso, também queríamos marcar esta vossa vinda com este momento, porque devemos nos lembrar dos bons e maus momentos que vivemos, e queríamos de facto também lembrar o Rui Fernandes, o Lambreta, porque de facto foi um jogador de muitos anos do Grupo Desportivo de Lavre, e que de facto esta equipa teve uma postura tremenda em relação à memória do Rui Fernandes, homenageando, guardando o número 2, guardando o número de sócio, e é isso que se pede realmente, e é isso que quando vemos a grandeza de um clube e das pessoas que estão à frente desse clube, é assim que também medimos a grandeza, neste caso do Lavre, e que tantas vezes nós falamos de Lavre como uma nação, porque de facto é ali uma pequena vila, muito bonita por sinal, mas que também há uma união muito grande da população do Lavre. Olhamos então para esta época desportiva, uma época, já o treinador Rafael Carvalho falou de muitas dificuldades, de lesões complicadas, de um plantel reduzido, mas em que se consegue de facto o mais importante, que era a manutenção do Lavre na divisão mais alta do distrital. Como é que Miguel Oliveira olhou para esta época? Que balanço faz desta época? Assim, como é que é de explicar? Acho que os nossos objetivos foram conseguidos. Nós temos tido sorte. Espera. Parece que esse microfone quis adormecer. Vamos passar para este, está bem? Força. Ok. Portanto, voltando a responder à questão, portanto, acho que os nossos objetivos, ou seja, os objetivos do nosso clube foram cumpridos. Para um clube desta dimensão, nós não podemos exigir mais do que senão esta luta por estes lugares. Agora, uma coisa é óbvia, prefiro andar a lutar por não descer de divisão nesta série do que andar à vontade na outra série. É óbvio que é isto que nós preferimos. E fizemos uma época, como o nosso mister disse,
nunca tivemos abaixo da linha de água, portanto tivemos sempre a depender de nós, tivemos sempre naquela 3, 4 lugares acima da tabela, e era isso que nós exigimos. O que é que nós poderíamos exigir? Uma equipa técnica que foi formada muito em cima do tempo, portanto o Lavra teve até ao último momento de saber se iria participar ou não. Quando temos um treinador que é, se calhar, dos elementos mais jovens dentro daquele balneário, estou a falar do treinador principal e do treinador adjuntos, com as limitações que nós temos. Estes clubes vivem à base de jogadores que eu costumo dizer que gostam de jogar futebol. Estes clubes vivem desses jogadores que estudam, que têm nos seus trabalhos, que só podem vir uma vez treinar, mas que gostam de jogar futebol ao fim de semana. E então tem estes clubes que não são tão exigentes em termos de regras, de treinos, de tudo, e que depois tem ali esse clube que os aproveita para jogarem a bola. E nós sabemos que, derivado a estas situações, que não podemos ambiciar mais do que andar a lutar, porque temos noção do clube que somos, temos noção de com quem lutamos. Agora, isso não nos impede de queremos trabalhar, de queremos de lutar e queremos de jogar igual para igual, mas tendo perfeita noção do que é o nosso clube e que são as nossas condições e do que é este clube, basicamente. Portanto, a manutenção e este 10º lugar do Lavra, embora pudesse ter ido um bocadinho mais acima, digamos que é um balanço positivo para aquilo que se esperava e que se queria desta época. Claro que é um balanço positivo. Como me referi há pouco, quando nós não tivemos até ao último momento sem saber se iríamos participar ou não. Portanto, o Rafael, a contratação do Rafael foi muito em cima do tempo. Em termos de jogadores ficámos limitados porque havia muitos jogadores que já se tinham comprometido com outros clubes. Tivemos a sorte de alguns dos atletas que aguardaram até ao último momento porque faziam de questão de ficar no clube e acabaram por ficar. Agora, é óbvio que em termos de trazermos jogadores novos para o clube foi muito em cima da época, e como o Rafael disse, acabámos por inscrever 21 jogadores, que é muito poucos jogadores por uma época muito comprida, muito longa, onde há lesões, onde há castigos, onde há jogadores que têm que faltar por questões profissionais, outros que têm de faltar porque estão na universidade e existe depois a época de exames e o clube está sempre dependente disso. Há sempre 2, 3 jogadores que falham num plantel de 21, é curto, nós temos consciência disso, tínhamos a consciência que ia ser difícil. Aliás, alertámos o Rafael para estas dificuldades que ele iria ter, porque o Rafael vinha de outros campeonatos e conhecia a realidade, se calhar, de outros distritos. Nós tivemos a possibilidade de falar com ele e chamar-lhe a atenção que iria ser complicado e que iria ser difícil, mas que não era impossível, e o resultado está aí, não foi impossível, e ficámos nos lugares. Nós ambicionamos sempre mais, mas é isto o objetivo do Lavra, é um clube pequenino a andar a lutar com os grandes, basicamente. Ele lutou e fez pela vida e alcançou aquilo que era mais importante. Há algum jogo nesta época que tenha ficado marcado na sua memória como um jogo em que, enquanto lavrense, tenha ficado ainda mais orgulhoso da equipa? Eu, como responsável por esta equipa, eu orgulho-me dos jogos todos que eles fazem. Eu não sou daquelas pessoas que sentem aqui aquela rivalidade, acho que estamos aqui a querer chegar à união. É bom ganhar a todos, é bom ganhar pontos a todos. Não sou daquelas pessoas que faço disso o meu cavalo de batalha, ganhar a quem quer que seja. Não, é óbvio que são duas equipas do Conselho, são duas equipas que nós, como disse há bocado, nós sabemos marcar a nossa posição, sabemos qual é que é. Estamos a falar do União, que tem 100 anos de história. Estamos a falar do Lavra, que está há 5, 6 anos no Distrital. Nós sabemos perfeitamente essas coisas, mas não me dá um gozo extraordinário ou um gozo acrescido ser a União. Se calhar o jogo que me marcou mais, possivelmente o primeiro, por a homenagem que fizemos ao Rui, e porque foi o primeiro jogo da equipa técnica, uma nova equipa técnica à frente do clube, possivelmente esse. Agora, vivo todos os jogos da mesma maneira. Agora, se me dá um prazer especial, claro
que a todos os lavrenses dá empatar com a União, mas para mim não tem um significado extra. Por acaso não éramos para fazer essa passagem para a União, porque há jogos que realmente correm de uma maneira tão boa às equipas que às vezes ficam na memória, ou correm menos bem e também ficam na memória pelos piores motivos. O Lavre, que como disse e reforçou, teve até à última para decidir se avançava ou não para esta divisão de elite. Como é que está a ser preparada a próxima época? Essa interrogação ainda existe em relação também à próxima época? É claro que existe. Infelizmente gostava de chegar aqui e dizer que não existia, mas não podemos fazer isso. Como vocês sabem, a realidade desta Vila de Lavre, felizmente, existem muitas coletividades, existe uma diversidade existe desde a banda, desde de teatro, desde de futebol, e em termos de matéria humana nós somos escassos, somos poucos. Para quem quer estar à frente deste tipo de organizações, começamos a ser poucos. Existe pouca gente porque estamos todos divididos, ou alguém há de estar no departamento de música, outros no departamento de teatro, e começa a ser complicado existir pessoas em Lavre que queiram abraçar estes projetos e queiram estar dentro. Nós, é óbvio que queremos continuar, estamos a fazer todos os possíveis e a tentar organizar as coisas para que possamos normalmente continuar a fazer o nosso trabalho, a continuar com o Lavre. Agora, não posso dar um dado adquirido que para o ano nós estejamos a disputar o campeonato de elite, porque neste momento temos as mesmas interrogações do que tínhamos precisamente há um ano. Ou seja, ainda está por decidir, até porque são muitos os custos, de facto, para uma equipa, ter uma equipa na elite, os custos com arbitragem, com inscrições, com policiamento, etc, etc. É um encargo bastante grande para um clube como o Lavre. Sim, é o encargo e se nós formos ver e olharmos para a tabela dos clubes que participam nesta divisão de elite, estamos a falar quase de clubes todos capitais de concelho, tirando se calhar o Lavre, o Escoral e os Canaviais, o Montrigo, mas quase tudo. Estamos a falar de um Portel, de um Borba, do Lusitano, são tudo dos Canaviais, que não sendo uma equipa de capital de concelho, mas está na zona envolvente de Évora. É complicado nós lutarmos com essas equipas. É óbvio que em termos de financeiras, que as coisas são muito complicadas, envolve muito dinheiro, inscrições, policiamento, taxas de jogo, transportes, e começa a ser muito apertado para estes clubes pequenos terem desafogo financeiro para suportar tanta despesa. Vamos tentando puxar de um lado, do outro, e as coisas vão correndo, mas com muito sacrifício, é lógico. Desde também já aqui aproveito para realçar que sem o apoio do município também, em termos dos apoios que são dados, em termos de escolas de formação, não seria possível nós participarmos neste campeonato. O Lavre, que nós acompanhámos há uns anos, esta parte, primeiro no Inatel de Santarém, onde também tiveram um percurso bastante bonito, com também bons resultados, e depois então esta vinda até ao Distrital de Évora, onde já tem uma história também bastante digna para Lavre em relação a resultados. Começaram na divisão de honra, passaram para... depois conseguiram ir para a elite, onde já houve aqui resultados históricos. Há pouco falámos no União, mas inclusivamente o Lavre já conseguiu vencer o Juventude de Évora em Lavre. Portanto, temos aqui já uma história de uns anos no Distrital Eiborense. O cenário para o futuro entre o Distrital Eiborense, entre o Inatel de Santarém, também se encontra em aberto? Neste momento encontra-se tudo em aberto. Neste momento há todas as possibilidades. Há que pensar um bocadinho, com a cabeça e não com o coração, porque se nós pensarmos um bocadinho com o coração, é óbvio
que era continuarmos com esta equipa onde estamos. Temos que pensar um bocadinho com a cabeça, sentar-nos todos e vermos realmente qual é que é o objetivo que queremos dar ao futebol, neste caso o futebol sénior, ao Lavre. Paulo, é difícil neste momento dizer-lhe o que quer que seja, porque pensamos que durante esta semana estas dúvidas irão ser desfeitas. Agora, que fique bem ciente que o objetivo e o que está em cima da mesa é nós continuarmos, é óbvio. Aqui fica então aqui o ponto de situação possível, desejando que a decisão seja feita no sentido de permanecerem. Obviamente, para nós, enquanto montemorenses, queremos o melhor de tudo para as equipas do nosso concelho, mas também sabemos as dificuldades que passam e o amor à camisola tremendo que estas direções, os dirigentes e etc. fazem tudo por tudo para que tudo corra bem, mas não é fácil, porque nada se faz sem o pilim, e o pilim às vezes é aquele material mais escasso que existe. Rafael Carvalho, regressando ao Rafael, aqui o presidente do Departamento Desportivo falava na decisão que foi feita um pouco em cima da hora do avançar da equipa para a elite, depois do contratar do Rafael Carvalho e da equipa técnica. Como é que foi viver esta experiência em Lavre e ter aceito este desafio de ir de Canha até Lavre? Como é que foi esta experiência? Neste momento eu sinto-me bastante orgulhoso da minha decisão em ter aceito. Portanto, sinto-me mais que bem comigo próprio, porque neste momento sei que foi a melhor decisão que eu poderia ter tido para aquilo que é a minha futura carreira, para todas as experiências vividas este ano, para todos os conhecimentos adquiridos. Foi bastante positivo. Recordo que eu, como treinador, era dos elementos mais jovens do plantel, e não é nada fácil na primeira época, na primeira experiência como treinador de uma equipa sénior, treinador em principal, chegar a uma primeira divisão distrital e comandar a equipa. Ou seja, claro que a época não foi perfeita, claro que houve casos, embora muito ligeiros, que ainda ontem brincávamos com isto tudo. Mas situações que ocorrem ao longo da época, mas nunca se passou uma situação que se possa dizer grave. E não é fácil, de facto, conseguir gerir um grupo de homens mais velhos, com mais anos de futebol que o próprio treinador. Ou seja, eu pondo no lado deles, no lugar deles, ainda hoje não consigo perceber como é que é que lhes ia na cabeça quando no primeiro treino me viram. Eu se calhar pensava que eu estava enganado, que ia treinar os Benjamins, ou enganei-me no dia do treino, porque olham para mim, olham para o meu treinador adjunto, que é mais novo que eu, o Teles. Depois, a meio da época, ainda veio também o David, juntou-se a nós, que ainda é mais novo que o Teles. Só tínhamos o Nando, treinador de guarda-redes, que era de facto o mais velho da equipa. Agora, com uma equipa técnica tão jovem, com tão pouca experiência, claro que nós tentámos levar as coisas a bem. Agora, o que é levar as coisas a bem? Aquilo que para nós podia ser o melhor caminho, para os jogadores podiam ser. Nós nunca houve faltas de respeito, isso é de louvar aos jogadores terem respeitado em tudo aquilo que comigo, terem tido um respeito enorme comigo naquilo que foi a época. Mas quando falo em tudo, falo mesmo em tudo, com a minha pessoa, com as minhas ideias. Nós conseguimos levar até ao final todas as ideias que foram aplicadas. Claro que havia jogadores que discordavam com as ideias, mas eles faziam-na.
faziam tudo à mesma. Se eu dissesse para correr 50 metros, eles podiam estar todos de desacordo, mas eles iam correr os 50 metros, iam à mesma, como fizeram. E basicamente eu acho que o respeito foi fundamental. Eles olhando para mim e não olhando para mim como sendo um garoto, não é? Ali no meio dos homens mais velhos, olharam para mim mesmo como um treinador. Óbvio que não posso ser hipócrita, sei que se o meu trabalho não fosse bom, que toda a gente reconheceria isso e que a partir de certa altura começavam a existir desconfianças. E até acredito que tenham existido algumas desconfianças, mas nada de relevante, nada de coisas normais, porque o que é certo é que nós conseguimos fazer então esta época desportiva sem casos, conseguimos aplicar aquilo que nós pretendíamos. Nós, como equipa técnica, claro que sabemos que os jogadores não... Lá está, normalmente os melhores jogadores são aqueles que recebem. Posso estar a ser um bocado injusto com os meus jogadores, mas nós temos noção das nossas limitações. Eu próprio, como treinador, tenho noção das minhas limitações, e acho que todos temos. E sabemos que, comparando com as outras equipas, que só mesmo trabalhando bastante como nós fizemos, trabalhando bastante e bem, é que era possível hoje estarmos aqui e estarmos a falar da época positiva que o Lavre fez. Em relação à próxima época, o Presidente Miguel Oliveira já referiu que há aqui ainda dúvidas e pontos de interrogação. Em relação ao Rafael, qual era um desejo que tinha para a próxima época? Já existe alguma definição da sua próxima época? Não existe definição, existe vontade. O Miguel sabe qual é mesmo que a direção, que é a vontade de continuar, mas como é óbvio, isto só poderá acontecer após haver consenso na própria direção. Assim sendo, ficamos então com este balanço de campeonato. Não sei se querem transmitir algo mais e aproveitar o momento para também marcar este final de época. Não sei se Miguel Oliveira quer deixar uma mensagem final. Ontem houve o encerramento da época em Lavre, com um dia inteiro de jogos entre os benjamins, petis e traquinas, os séniores e até os veteranos. Quer marcar este momento final da bancada desportiva também a abordar um pouco este final de época? Sim, antes de mais queria só aqui deixar aqui 2 ou 3 pontos em relação ao Rafael e à equipa técnica toda, porque quando as pessoas têm a competência, ficou demonstrado que não há idade. Desde que haja competência, portanto, houve competência, e quando há competência, não interessa a idade, há que trabalhar. Depois também de referir que isto muito acontece também porque nós conseguimos construir, de alguns anos para cá, um núcleo duro de jogadores da terra, dos jogadores que sentem a camisola, jogadores que têm a responsabilidade por aquela camisola e por aquele clube, e que não deixam sequer que haja o mínimo problema dentro daquele balneário. E se repararem que vocês acompanham um bocadinho o Lavre ontem por acaso estivemos a fazer uma contabilidade, há 13 anos desde o percurso que fizemos do início do Inatel até esta época, portanto são 13 épocas, o Lavre tem 3 treinadores, quer dizer alguma coisa, portanto dá quase 4 treinadores por época, 4 treinadores, ou seja, isto quer dizer muito do que é o Lavre, o que é a estabilidade, o que é aquela casa. Também é óbvio uma coisa, também é óbvio que tivemos sorte com todos estes 3 técnicos que passaram por Lavre, porque viram o que era a realidade do clube, viram como é que o clube funcionava e adaptaram-se perfeitamente à realidade do clube, o que não é fácil também no futebol. Para fim de balanço, queria agradecer a todos os jogadores, simpatizantes, a todos os lavrenses por o apoio
que nos deram, à equipa técnica por o esforço que fez esta época, a todos, e é lógico que tenho de deixar uma palavra de agradecimento a três pessoas que são aquele clube, duas delas que toda a gente sabe que é o Mário e que é o Elídio, pessoas fantásticas, pessoas que vivem e que trabalham no clube quase 24 horas. Eu entendi isso, os presidentes podem mudar, as direções, os treinadores, os jogadores, que o clube, umas vezes melhor, outras vezes piores, vão andando. Agora, sem o trabalho deles, nada disto seria possível. É de louvar o trabalho que estas pessoas fazem e a dedicação, o amor que têm por o que fazem. Portanto, para o Mário, para o Elídio, o meu agradecimento, porque são peças fundamentais neste clube. Quase costumo dizer que o clube é deles, é a casa deles, e ainda bem que assim é, ainda bem que eles assim o vivem, e ainda bem outra coisa, a alegria que eles têm por o fazer. Também é importante que as pessoas o façam com gosto e com alegria, e isso o Mário e o Elídio fazem, o que a mim também me deixa plenamente satisfeito e a toda a gente. Era isto, as últimas palavras que queria deixar. Um abraço a todos e que agora é desfrutar destas férias que por aí vêm. É isso mesmo. Obrigado ao Rafael Carvalho, também ao Miguel Oliveira, que hoje estiveram aqui para fazer o balanço do Campeonato do Lavre, e é também uma honra tê-los recebido hoje em direto na rádio, e não podíamos terminar da melhor forma com esse verdadeiro amor à camisola que é refletido pelo Mário e pelo Elídio Catita, que de facto refletem bem aquilo que é o espírito do Lavre, esse verdadeiro amor à camisola que existe em Lavre.